Quem é que não fica mal-humorado quando está com fome? Estudos apontam que a alimentação tem tudo a ver com o nosso estado emocional, para o bem e para o mal também. Quem traz essas informações importantes para a gente é a nutricionista comportamental Evelyn Lima. Tudo bem, Evelyn? Tudo bem, Elaine. Bem-vinda de volta. Ai, que saudade que eu tava. Evelyn, eu sei que a fome, pelo menos em mim, causa, assim, vai ficando mal-humorada, vai ficando estranha. Gera um cansaço, né? Uma angústia, um estresse, né? Isso porque, assim, uma das fontes principais da nossa energia é o carboidrato. E se tá faltando energia, se tá faltando carboidrato, a gente fica mais mal-humorado, o nosso corpo fica num estado de escassez, que é como se a gente fosse realmente pra luta, né? Em busca daquele alimento pra gente ter essa nutrição. Até o líquido faz muita falta, né? Se eu ficar muito tempo sem beber água, por exemplo, além da sede, claro, às vezes me dá dor de cabeça. Isso também influencia, né? A boca seca, a dor de cabeça, porque realmente é o nosso corpo pedindo ajuda, né? Às vezes parece fome, né? A sede e a fome, elas sempre são muito confusas uma com a outra, porque elas ficam num lugar muito próximo no nosso cérebro. Então, muitas vezes a gente acha que tá com fome, mas na verdade a gente tá com sede. Então, é importante se manter hidratado e é importante também manter a nutrição do nosso corpo. Já aconteceu comigo, eu posso falar por experiência, e eu já ouvi outras pessoas dizerem isso também, que quando faz uma dieta muito restrita, né, de carboidrato, fica mais mal-humorado, parece que perde meio que a graça da vida. Sim. O carboidrato, ele é a fonte de energia principal do nosso corpo, né? Para o coração bater, para a gente pensar. Às vezes as pessoas falam até que ficam mais devagar, né? Para pensar, para dar uma resposta. Porque realmente o nosso corpo precisa do carboidrato, é a nossa fonte de energia principal. Se não tem esse carboidrato, o nosso corpo precisa quebrar a massa muscular para tirar a energia de lá. Isso gera um trabalho muito grande para o nosso corpo. A gordura é a última coisa que ele vai quebrar, realmente é o estoque de emergência. Então, primeiro se perde massa muscular, depois gordura. Por isso que é tão arriscado as dietas aí low carb ou no carb, né? Exatamente. Por isso que às vezes as pessoas emagrecem muito, Elaine, mas fica com muita flacidez, porque acaba perdendo muita massa muscular. E aí isso também gera cansaço, gera um desgaste muscular, né? A pessoa fica fadigada de fazer qualquer coisa. E tem alguns alimentos também que parece que imediatamente botam a gente para cima, né? Sim. Chocolate, por exemplo. Existe o chocolate e outros também, né? São os alimentos que ativam os nossos neurotransmissores, que a gente fala que são os neurotransmissores da alegria, né? Da felicidade, do bem-estar. Então, o chocolate que tem o triptofano, ele ajuda. Tem algumas frutas também, né? O que a gente sempre fala, uma alimentação quanto mais colorida, quanto mais nutrientes, melhor. É importante a gente dar importância também para a questão das proteínas, né? Elas também são bem importantes nessa questão da gente estar se sentindo bem-humorado. Quem é vegetariano, que às vezes deixa, né, de comer... Pelo menos a vegetariana nem tanto, mas o vegano talvez mais ainda, porque daí não come nem queijo, nem nada, né? Isso. Tem que tomar muito cuidado, né? Tem que estar sempre olhando a questão das vitaminas, né? Se tá tudo balanceada. Mas é interessante que mesmo eles não consumindo a carne, eles consomem bastante fontes de proteínas vegetais, que são ricas nesses aminoácidos que ajudam também na questão do bem-estar. Então, os feijões, ervilha, grão de bico, eles consomem bastante, né? Então, isso ajuda bastante eles também. Mas é bom estar de olho. Para quem come carne, toma leite, queijo e tal, é importante sempre ter esse alimento na nossa refeição? Sim, sempre. Sempre a gente fala, né, a base. Os carboidratos são importantes, as proteínas são importantes e as gorduras também são importantes. Mas essa gordura também tem que... É claro que a gente adora... Se bem que eu tiro a gordura da picanha, todo mundo me julga por isso, mas tem gente que gosta de comer a gordurinha da picanha. É uma gordura também que tem que ser muito balanceada, né? Isso. Tem uma gordura boa e uma gordura não boa, né? As gorduras que vêm ali dos vegetais, né? Por exemplo, as castanhas são interessantes, né? Essa questão do abacate, o coco... né? Essas coisas que vêm da terra, as gorduras que vêm da terra, vamos dizer assim, elas são mais interessantes pra gente, pra formação dos nossos hormônios. E assim, se a mulher, por exemplo, na TPM, que é muito comum a gente querer muito açúcar, né? Porque traz essa sensação gostosa. É claro, a gente sempre fala do equilíbrio, né? Mas nessa época existe um consumo maior, o que acontece com o corpo da gente? Isso. Nessa época, Elaine, o nosso corpo está se preparando porque a gente vai perder
uma quantidade de sangue ali, toda essa questão. Então é como se ele já fizesse uma reservinha pra gente não ficar fraca naquela semana. Então por isso essa necessidade que a gente tem também de consumir alimentos mais açucarados, né? Mais doces, vamos dizer assim. Então mantenha equilíbrio e também trazer alimentos que te traz prazer. Além do açúcar, qual alimento que eu gosto? Qual fruta que eu gosto? Como que eu posso melhorar a minha alimentação? Trazer outras opções e ir provando, né, também. Lembrar que sempre é importante a gente estar mantendo a nossa nutrição. E assim, no caso, vamos colocar esse período exato do açúcar, por exemplo. Frutas mais doces, em vez de repente de, sei lá, come um pouquinho de chocolate, vamos deixar a gente comer um pouquinho de chocolate. Sim, com certeza, faz parte dela. E de repente escolher, nessa época, sabendo que tem necessidade, escolher frutas mais doces, de repente. Sim, com certeza. Até uma fruta com uma cobertura de um chocolate, por que não? Né, gostoso. Para ser realmente algo gostoso nesse momento. E é um momento que a gente precisa de um pouquinho mais de calorias. Né? Então, caprichar ali na questão das fibras também para dar saciedade. Consumir a alimentação balanceada que a gente sempre fala, né? Com boas fontes de carboidrato, proteínas, gorduras boas, tudo certinho. E água, muita água. Você falou das fibras, né? Que é um outro setor, vamos colocar assim, super importante, que, por exemplo, quando o intestino, principalmente da mulher, não funciona direito, ela também fica mal-humorada, né? Fica. Também tá muito ligado esse intestino com o mau humor. Que a gente fala que fica enfesada, né? É literalmente, né? Realmente, a gente precisa estar consumindo as fibras e também a água, Elaine. Porque só consumir fibra, esse bolo fecal vai ficar mais seco. E aí vai ficar mais difícil de estar sendo eliminado. Então, a fibra e a água são parceiras, elas têm que estar junto. E as gorduras também, que vai acabar deixando esse bolo fecal um pouquinho mais macio. E aí é melhor para o intestino. Quem tem problema de intestino, sempre consumir 2 castanhas, ou a linhaça, a chia, alguma fibra que faça sentido para a pessoa que ela goste, para ajudar nessa questão do intestino. Agora, quando a gente fala em consumir, né, essas sementes e tal, é importante dizer que não é para a pessoa comprar e comer um monte de uma vez, né? Isso, é com tudo sempre com equilíbrio, né? Então, fazer ali um mix, ela pode fazer uma misturinha, né, das fibras que ela gosta, ou consumir só uma mesmo. A gente fala 2 colheres de sopa por dia. Pode colocar num iogurte, numa salada. Numa salada, numa fruta picada, num suco, né? Onde a pessoa achar mais interessante. E mesmo quem não tenha esse tipo de dificuldade, talvez seja legal já começar a inserir também, né? Porque o organismo vai mudando com o tempo, né? Exatamente. As fibras sempre são bem-vindas. E elas, inclusive, ajudam no emagrecimento. E você falou de bastante água também. Como tá mais friozinho, dá para tomar também, não é? Que é substituição, né? Também alguns chás, né? Sim, com certeza. Agora os chás são bem-vindos, né? Nesse tempo mais friozinho, a gente sempre quer algo mais quentinho. Sempre lembrando que os chás, alguns, né, eles têm a função de desinchar. Então, lembrar que a gente precisa se reidratar, né? Então, tomar mais água ainda. Né? Um não substitui o outro, como você disse. Então, manter a água, mas pode estar consumindo o chazinho também. E mesmo que não dê tanta vontade de tomar água no tempo frio, se bem que agora tá super seco, né? Não pode esquecer dela, né? Não pode de jeito nenhum. Quem não tem costume, deixa uma garrafinha por perto, coloque um alarme para despertar, porque é importante a água. Tá certo. Muito obrigada, viu? Obrigada, Elaine.